Olá, bom dia para todos vocês. Vamos começar a nossa live, hoje a nossa meditação. Tenho certeza que vocês já oraram, eu também já orei, tá bom? E só para fazer uma recapitulação daquilo que tem sido falado nos últimos dias, estamos meditando em 2 Coríntios 6, começamos ali no versículo 4, onde Paulo fala sobre sermos recomendáveis em tudo. E eu tenho certeza, eu tenho visto os comentários de muitas de vocês, e é muito legal acompanhar isso, porque a gente consegue perceber o quanto a palavra de Deus está abrindo a mente de vocês e o quanto ela está ajudando no crescimento espiritual. Isso é muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando e que muitas vezes sente como se fosse uma facada no seu peito, mas a palavra de Deus ela é assim, ela é cortante. E quando ela não corta, o que isso quer dizer? Que ela não está tendo efeito, porque o cortante é aquilo que nos agride, que nos machuca e que nos leva a uma mudança. Então, se não existe esse cortante, se você não sai dessa meditação às vezes sangrando, sabe? Então é porque não está surtindo efeito. Então, você vê, eu sangro. Por quê? Porque a cada momento, às vezes, o ser humano, ele é muito de esquecer, sabe? A gente esquece muito as coisas, por isso que a meditação na palavra tem que ser diária, para você não esquecer. E aí, quando você meditou nisso daqui, tipo, há 6 meses atrás, aí você medita de novo, é como assim, meu Deus, olha só, eu tenho que prestar mais atenção nisso aqui. Então aquilo ali machuca, aquilo ali. E a cada momento da nossa vida, Deus vai falando coisas diferentes, por isso que a palavra dele se renova, porque a palavra dele é ele. Então, a cada momento, a cada dia que você vai se alimentando dessa palavra, você vai crescendo e Deus vai tendo a oportunidade de, a cada momento da nossa vida, nos mostrar coisas novas, nos mostrar coisas que a gente deixou, que a gente esqueceu, que a gente precisa voltar a praticar, sabe? Então você vê a importância disso. E aqui você vê Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos fala com detalhes. Por isso que não pode, assim, esses versículos, a gente não pode, assim, passar por cima. Você vê que foram falados, ontem a Vivi falou do versículo 6, e ela falou de 2 coisas. Ela nem falou do versículo inteiro, não conseguiu. E quando eu estava meditando, eu parei em 2 também, em 2 palavrinhas aqui, que eu queria hoje explorar essas 2 palavras. Ela falou ontem da pureza e do conhecimento. Aqui, ó, versículo 6. Na pureza, no conhecimento, na longanimidade, a gente vai falar agora, na benignidade. Gente, essas duas características, essas 2 virtudes, você sabe que isso são frutos do Espírito Santo. E muitas vezes, quando você passa assim, longanimidade, benignidade, pureza, conhecimento, você lê rápido e você não pensa assim, tá bom, meu Deus, se eu tenho que ser recomendável nessas coisas, é bom você sempre parar. Peraí, o que o Senhor está querendo falar comigo aqui? O que o Senhor... Então, você precisa se aprofundar
nessas coisinhas. Tá bom, se eu tenho que ser recomendável na longanimidade, o que essa longanimidade quer dizer? Então, aí é bom, nesses momentos, você ter um dicionário, ou você vai lá no Google, sabe? O amigo Google, que você pode botar tudo lá e ele te ajuda. Então, você vai no Google e você procura no dicionário. E você coloca lá, longanimidade. O que quer dizer? Aí fala lá, longanimidade é isso, isso, isso. Tá bom, então, como que eu vou colocar isso na minha vida? Então, quando você coloca lá sobre longanimidade, fala muito sobre paciência. Mas, ao meu ver, a longanimidade tem muito a ver com confiar, paciência e confiança. Porque paciência é uma coisa e longanimidade é outra. A pessoa longânima, ela confia, sabe? Por exemplo, você que tem buscado para você uma bênção, ou você que tem buscado por um familiar seu que venha conhecer a Deus. Poxa, e você, por exemplo, eu luto há anos pelo meu pai, pela salvação dele, pela conversão dele, há anos. E o longânimo, ele não desiste. Quando tudo parece que vai... Puxa, parece quanto mais eu oro... Sabe aquilo que dizem assim? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece? É tipo isso. E a assombração aparece, os problemas aparecem, parece que tudo vai cair, mas o longânimo, ele não desiste. Sabe por quê que ele não desiste? Não é porque ele é perseverante. O longânimo é muito ligado, é tudo muito ligado com Deus. Porque você confia nas promessas dele. Poxa, Deus, ele prometeu que ele ia salvar a minha família. E tá lá na palavra dele, salvarei a ti e a tua casa. Oh, meu Deus, eu confio. Parece que tá tudo desabando, parece que a minha mãe nunca vai se converter, parece que o meu pai nunca vai se converter, parece que os meus filhos nunca vão mudar, mas, meu Deus, é promessa do Senhor. Então, é aquele momento que parece que tá tudo desabando, mas você tá confiando. Você está colocando a sua confiança em quem você realmente tem que colocar. Você não está colocando a sua confiança em um homem, na palavra de um homem, na palavra de ninguém. Você coloca a sua confiança na palavra de Deus. Então, o longânimo é isso. Ele é confiante, ele aguarda pacientemente porque ele confia que aquilo que Deus prometeu para ele vai se cumprir. Olha que lindo. Então, aí eu peço para você, se avalia. Você tem sido essa pessoa longânima? Então, aí a palavra de Deus vai surtir o efeito que ela tem que surtir na sua vida. Porque se você avalia assim, poxa, ontem mesmo eu falei que eu ia desistir de tudo. Sabe aquela pessoa que fala assim, sabe, cansei. O longânimo, ele não cansa. Ele não cansa de esperar, ele não cansa de lutar, porque ele confia. Como que você confia em Deus e você vai cansar de confiar em Deus? Não existe. Então, você vê que a longanimidade é muito a ver com esse espírito conectado com Deus. É a sua fé conectada, é você sempre com seus olhos voltados para Deus e aquilo te traz esse fruto. Você está ali conectada, você está com os olhos voltados para Deus e esse fruto começa a ser gerado em você. Não é pluft, pronto, eu tenho o Espírito Santo, então nasceu todos os frutos. Você acha que numa árvore, você planta uma árvore hoje e o fruto é pluft? Não, você vai alimentando aquela árvore, você vai cuidando daquela árvore e com o tempo os frutos vão surgindo.
Na gente é a mesma coisa. E esse alimento é quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você se alimenta da palavra dele, mais isso vem, esse fruto está sendo alimentado, essa árvore está sendo alimentada. E aquele frutinho vai começar a ser gerado. E você sabe que quando a gente fala de o próximo, é assim, na benignidade. Eu sempre imagino a longanimidade e a benignidade como duas amigas que estão sempre de mão dada. Elas estão sempre juntas. E quando a gente fala de benignidade, e por isso que você tem que se aprofundar, porque você não pode ficar só naquilo, você percebeu, né? Não pode ficar só naquilo também que o dicionário diz que é. Você tem que ver assim, mas se o dicionário diz que a benignidade é prática do bem, então na palavra de Deus, o que que isso tem? Qual é o temperinho a mais que Deus me ensina sobre a benignidade, como um fruto que vem do Espírito dele? Então você não pode só ficar na letra, você tem que se aprofundar. Por isso que você vai além, por isso que o entendimento da longanimidade vai um pouco além, que a longanimidade não é só paciência. A longanimidade é muito ligada com a nossa confiança em Deus. E a benignidade tem uma outra coisa também. No dicionário fala assim, ó, características de uma pessoa benigna, que tem benignidade nela. Ela ama o bem, ela não guarda coisas ruins e ela ama o próximo. Como assim? Como que isso dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus quer de mim, se aplica aqui? A pessoa que ela é benigna, eu vejo muito assim. Eu só tive esse fruto quando eu conheci a Deus, porque eu era de um temperamento muito explosivo. Eu era muito parecida com meu pai. Meu pai era bem explosivo. E claro, ele era o meu ídolo. Ele era aquela pessoa que então, tudo você copia, geralmente de pessoas que você ama muito, que você admira muito. Então, você copia. E às vezes você copia até o que é errado. Porque às vezes você nem percebe que aquilo ali é errado. Então, eu era muito explosiva. E isso foi uma das coisas que eu tive e até hoje eu preciso me vigiar. Mas o que acontece? Quando você conhece a Deus, você começa a enxergar as coisas de uma forma muito diferente. E isso faz uma revolução aqui, sabe? Por isso que às vezes dizem assim, fizeram lavagem cerebral em você, falavam isso pra mim, fizeram lavagem cerebral, essa igreja, mas não é a igreja, é isso aqui, é a palavra de Deus que faz essa lavagem na gente, que faz a gente conseguir mudar lá no mais íntimo, lá no mais profundo, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu não era uma pessoa que nem sequer sabia que existia essa benignidade. Eu era sim uma pessoa, me achava que hoje, tudo que eu acho de antes, eu acho tudo horrível, porque eu tenho essa visão. Mas na época eu achava que eu era uma boa filha. Era horrível, mas eu achava que eu era boa. Eu achava que eu era uma boa pessoa, era podre, horrível, mas eu achava que eu era boa. Eu queria ajudar as pessoas, eu queria fazer coisas, eu queria praticar. Se você falasse assim, benignidade, você pratica o bem? Eu pratico o bem. Quando eu vejo uma pessoa na rua, eu procuro ajudar um mendigo, alguma coisa, uma pessoa necessitada, eu ia procurar ajudar, mas não é apenas isso.
Essa benignidade é muito voltada é totalmente voltada para Deus, para a fé. E quando você o conhece, você entende. Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, digamos que você tem uma mãe, ou você tem um pai, ou você tem uma amiga que te persegue. Sua mãe te persegue, ou seu pai te persegue, ou a amiga persegue, ou alguém no seu trabalho te persegue. E fica ali, sabe? Parece que quer puxar o pior de você. Quando você tem esse fruto em você, você age de uma forma. E quando você não tem esse fruto, quando você nem conhece, você age de outra. Por exemplo, eu era explosiva. Uma pessoa me irritava. Por exemplo, o diabo usava muito a minha mãe. Então, quando a minha mãe falava alguma coisa, quando ela fazia alguma coisa, eu me irritava de tal forma, eu ficava tão revoltada e eu brigava, eu tinha ódio dela, eu tinha ódio da minha mãe. Então, o que aconteceu? Quando eu conheci a Deus, quando eu conheci a palavra dele e eu entendi como que as coisas funcionam, depois quando eu via, a minha mãe continuou a mesma. A minha mãe continuava me provocando, a minha mãe continuava fazendo coisas para me irritar. Só que o Espírito do bem, o Espírito de Deus agora estava em mim. E os frutos dele queriam, desabrotar muito. Muito. Eu queria dar frutos do Espírito do meu Deus, daquele que habitava em mim. Então, eu quando olhava para minha mãe e ela falava uma coisa que tocava lá no nervo, sabe? Que, assim, parecia que ela sabia, isso aqui é o pior, então eu vou falar porque eu vou irritar bastante. Não era ela que sabia. Alguém sabia. O diabo, ele sabe exatamente como mexer, enfiar o dedo na nossa ferida, sabe? O diabo, ele gosta de fazer assim, ó, tá aqui a ferida, ele faz assim, é isso que ele quer fazer. Então, como que ele faz isso? Como que ele mexe pra gente explodir, pra gente se decepcionar, pra gente brigar com aquela pessoa e depois ficar assim, ó, ficar triste. Até nisso você vai ter que praticar o bem com você mesma. Quando você perder as estribeiras e falar o que não devia e brigar, você também vai ter que praticar o bem com você. Você vai ter que praticar o bem com você mesma, para você se perdoar. É incrível. Muitas pessoas, porque não conhecem a benignidade, porque a benignidade vem de Deus. Ele é o próprio bem. Então, quando você conhece a Deus, quando você entende as misericórdias dele, você quer ser o máximo possível parecida com ele. Então, você quer perdoar. Quando essa pessoa, voltando para essa pessoa que te irrita, que pisa no seu calo, que mexe na sua ferida, quando isso acontece, quando você é uma pessoa que vive na benignidade, o que você faz? Essa é a prática. Você tá vendo que é prática? Você tem que fazer. E essa prática exige também a palavrinha mágica chamada sacrifício, que muitos não querem fazer. Então, quando essa pessoa pisa no seu calo, quando ela faz, o que você tem que ver? Olha só a visão que transforma. Olha a visão que transforma a nossa mente, que transformou a minha mente. Porque antes eu via a minha mãe me tirando do sério. Eu via a minha mãe me irritando. Era a minha mãe. Eu falava assim, isso não é mãe. Como que uma mãe pode falar uma coisa dessas? Como que uma mãe pode ser assim? Aí ficava aquele ódio dentro de mim. Mas, quando eu conheci a Deus, eu olhava e eu via, não é a minha mãe.
Eu conseguia ver o próprio Satanás ali usando ela, usando a boca dela, lançando as coisas para ela fazer coisas para me irritar, para me tirar do sério, para ela fazer coisas para eu ter ódio dela. Sabe a novela Jesus? Vocês lembram? E a gente também vai ter Gênesis, que vai mostrar bem o diabo atuando nas pessoas. Você vai ver lá na novela, você via que o diabo ele passava por trás, nojento, passava e assoprava, e as pessoas imediatamente, porque na hora da raiva ninguém pensa, você só quer falar, né? Você só quer falar o que vem. Então, naquele momento que a minha mãe estava falando aquele monte de coisa para me ofender, aí é como se eu visse o próprio diabo do lado. E eu tirava o foco dela e eu via o diabo. Desgraçado. É você que está fazendo isso. É você que está usando a minha mãe para falar isso para mim, para me magoar, para me entristecer, para me fazer ter ódio dela. Aí sabe como que foi libertador? Porque eu falava assim, eu não vou fazer o que você quer, seu desgraçado. Eu não vou fazer o que você quer, não. E aí, eu não tive mais ódio da minha mãe. Eu perdoei a minha mãe. O espírito do bem me inundou e os frutos começaram a surgir. Então, para todas as situações na nossa vida, na sua vida, esse bem tem que estar fluindo dentro de você, tem que estar jorrando. Você saber que, puxa vida, olha só, essa forma de olhar as pessoas, as situações ao nosso redor é libertadora. Você não vai mais guardar mágoa, porque se você olhar para o seu passado, aquele homem que fez uma maldade com você, que abusou de você, aquele homem que de repente era um familiar que você confiava. Quantos hoje a gente ouve falar, não é? Quando você entende que quem está por trás daquilo ali é o mal, que aquela pessoa foi usada pelo mal, você consegue perdoar. Você consegue falar assim, desgraçado, você sabe que o seu ódio é contra o diabo o seu ódio tem que ser mirado no diabo e não naquela pessoa. É claro que você não vai dar mole, vai ser uma boba, vai ficar lá de novo, olha, vou ficar aqui com você sozinho, você vai se deixar para acontecer. Não, você vai ter sabedoria, mas ódio você não vai ter mais. Mágoa, traumas, você vence, porque o espírito do bem está em você. E ele gera o bem. Ele gera em você o bem. E esse bem é tão lindo porque você começa a ter essa visão de que, poxa, o que essa pessoa está falando aí não vem de Deus. Vem do próprio Satanás e é você que eu odeio. Então, o seu ódio tem que ser não contra a carne. A palavra fala, né? Que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos. Então, por que isso quer dizer? Por que a luta é contra o espírito? Porque é o espírito que leva as pessoas a fazerem essas coisas, que levam as pessoas a falarem. Quantas vezes até você, olha para você, quantas vezes até você já falou coisas que você depois viu, puxa, eu não estava vigiando. Falei isso daqui, ó, o diabo assoprou porque eu não vigiei, imediatamente eu falei. E entra aí outra coisa que fica para outro dia ser falado sobre o vigiar, que é constante. Aliás, eu acho que eu até vou falar um pouquinho aqui agora. Porque, por exemplo, se você tá ali naquela situação, a sua mãe tá falando um monte, ou aquela pessoa tá falando um monte, e você não está vigiando, você tá vendo que o vigiar
também é uma prática. O vigiar é um sacrifício. É um sacrifício, porque mais fácil para você é não vigiar, não perceber que é o diabo usando e você simplesmente dá na cara da pessoa. É mais fácil. Mas não é aquilo que Deus quer da gente. Então, quando você está vigiando, e aliás, o fruto que vai gerar quando você não vigia, não é um fruto do Espírito de Deus. Não vão ser frutos bons, não vão ser frutos que vão te trazer paz e alegria. São frutos que vão te entristecer, vão te deixar para baixo. Quantas pessoas, porque elas começaram a não estavam vigiando e começaram a fazer, começaram a ter ódio, não vigiou, o ódio entrou, a raiva entrou, porque o diabo quer isso. O diabo quer te levar para onde ele vai. Ele quer me levar para onde ele vai, esse desgraçado. Porque para onde ele vai já é certo. Mas para onde eu e você iremos, não é certo. Somos nós que vamos decidir através da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso vigiar. Então, quando você está vigiando, você vê o diabo. Olha, é o diabo. Isso aqui não vai entrar no meu coração. Eu não vou ter ódio da minha mãe, eu não vou ter ódio do meu pai, eu não vou ter ódio dessa pessoa. Eu tenho pena, porque ela foi uma marionete nas mãos desse desgraçado, desse Satanás. Então, você vê, é uma coisa que você tem que estar praticando, é a prática diária. E isso aqui é beabá para todos nós. E é beabá que você nunca pode esquecer, que você nunca pode deixar de praticar. Você sempre vê o lado espiritual da coisa. Aí você consegue ser uma pessoa que vive na prática do bem, mas não é a prática do bem dando uma esmola, não é a prática do bem indo dar sacolas de alimentos, não é prática, é prática do bem no nível espiritual, esse que eu falei agora. É você praticar o bem para você mesma, para guardar a sua salvação. É você, por exemplo, tem uma pessoa que sempre que eu converso com ela, ela se faz muito de vítima e sempre fala mal de alguém. E quando ela fala mal de alguém, eu falo assim, mas olha, fulana, olha por esse lado aqui, vai ver que essa pessoa não estava num bom dia. Ah, você já briga comigo. Você sempre fica querendo dar uma de santinha, porque o bem incomoda o mal. Eles não se dão, não. Então, quando você vive nessa prática, você vai incomodar muito. As pessoas vão falar um monte, vão querer te envergonhar e isso faz parte do que o diabo faz, que é, pensa que é santinha, pensa que é perfeitinha, só quer, nunca te entende, fala assim pra mim, você não me entende. Mas quando você vive nessa prática, quando você não cai nessas arapucas do diabo, o que você está fazendo? Você também está protegendo a sua salvação. Você está protegendo o seu bem maior. Então, viver na longanimidade e na benignidade é sacrifício. E você vê como que são duas palavrinhas que a gente podia falar assim, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. A gente podia ir falando e passar, que geralmente, quando você medita, é assim, não é? Fala a verdade, é assim. Você não para, mas isso tem que ser feito sempre. Você tem que avaliar, meu Deus, eu tenho vivido na prática disso daqui, eu tenho feito isso, eu tenho agradado ao Senhor na minha forma de olhar as circunstâncias, você sabe? Outra coisa, a Vivi estava falando ontem da pureza, né? E a pureza
é uma das coisas que o diabo mais luta para arrancar da gente. Porque se ele arranca a pureza dos nossos olhos, o que que vem? É a malícia. E quando você é maliciosa, você não consegue ser benigna, você não consegue ser longânima. Na malícia, você olha assim, isso aí não é o diabo, não. Eu lembro que eu falava isso. Isso não é o diabo, não. É a pessoa. É ela também que não faz a parte dela, é ela. Eu não conseguia. Porque ainda que seja a pessoa, a maior influência é diabólica. Então, porque a pessoa tem o livre-arbítrio, né? Ela tem o livre-arbítrio de não falar, mas ela não tem esse conhecimento, ela não tem o Espírito Santo, ela não tem discernimento, então ela não sabe vigiar. Ela não sabe nem que ela tem que vigiar, ela não sabe nem o que vigiar. Então ela vai ser usada assim, a balde, digamos, pelo diabo. Ela vai ser usada de tudo quanto é jeito. E o diabo, uma das coisas que ele mais quer arrancar da gente é a nossa pureza dos olhos. Essa pureza de olhar para a pessoa e você, poxa vida, é o diabo usando ela. Poxa vida, eu vou orar por ela, Não, o diabo quer que você veja. Não, mas olha como ela é também. Olha as outras coisas. Olha como que ela vive. Olha o que ela faz. Olha o que ela tem. Então, ele tenta fazer você olhar ângulos que só vão trazer o mal para você. E essa pureza, a pureza dos olhos, a pureza... Quantas pessoas não conseguem conhecer a Deus, nem chegar perto, porque elas já pensam assim, quando ouvem falar da igreja, a igreja, esses pastores são todos ladrões, a malícia já está ali, o diabo já plantou. Enquanto ela não jogar fora aquilo, e é uma prática, era isso que eu queria falar. Para você viver na pureza, é uma prática diária de você lançar fora toda a malícia que o diabo tenta trazer para você. O diabo tenta falar para você assim, aquela ali é assim, aí por isso que o Senhor nos ensinou a ter bons olhos com as pessoas. Por isso que ele nos ensinou a enxergar o diabo. Por isso que ele nos ensinou o mundo espiritual. Porque nessas horas você tem que colocar em prática. Você vê que não é uma coisa que simplesmente brota. É uma prática diária, é vivência. É todo dia você tem que... Acordou, você já tem que estar vigiando. Acordou, abriu os olhos. Aliás, antes de abrir os olhos, o que é que você está pensando antes de abrir os olhos? Está orando? Ou está pensando em besteira? Tá vendo? Antes de abrir os olhos, porque você está dormindo, geralmente você desperta a mente. E depois, a não ser quando é no susto, né, do alarme, aí não tem jeito. Mas quando é normal, você desperta primeiro a mente. Geralmente eu acordo. Quando eu acordo aqui e eu já falo assim, meu Deus, bom dia, meu Senhor. Eu já, com os olhos fechados, eu já começo a falar com Deus. Então, quando você vive no seu dia a dia, esse entendimento de que nada é assim, pirlim-pim-pim, que até eu todos os dias, todas as pessoas que você vê que são de Deus, que pregam a palavra, elas têm que viver diariamente, vigiando, sacrificando suas vontades, porque, olha só, a vontade da nossa carne é muito mais guardar uma mágoa do que perdoar. Aliás, não é muito mais, é totalmente. A vontade da nossa carne é sempre guardar mágoa. O perdoar veio de Deus. Ele que nos ensinou sobre... Quem que ensina a perdoar? Fala para mim. Se não foi isso daqui, quem é que nos ensina a perdoar? A nos lavar, a guardar a pureza nos nossos olhos. Olhar com bons olhos. Por exemplo, você tem maus olhos com uma pessoa. Isso não te faz bem. Lava os seus olhos. Poxa, ela não gosta de mim.
Às vezes vem assim, né? Ah, eu acho que essa pessoa não gosta de mim. Os bons olhos fazem assim, não gosta? Mas eu nem sei de onde eu tô tirando, ela nunca falou que não gosta. Ah, mas ela mostra. Coitada. Ela é o diabo que usa, porque o diabo quer me afetar. Então, aí olha só, você começa, quando você vê o diabo, assim, metade da sua raiva, dos seus maus olhos já caem por água abaixo, caem por terra, né? Então você vê o diabo, é o diabo que tá usando ela. Eu vou fazer, aí você vai e você faz alguma coisa. Eu lembro que eu já contei pra vocês, né? Eu não posso ficar falando, me estendendo, a gente já vai ter que terminar. Mas eu já contei pra vocês de uma vez que eu ouvi duas pessoas falando mal de mim. Eu fiquei arrasada, porque você se acha maravilhosa, né? Você sempre se acha maravilhosa, você sempre se acha assim, por que vão falar mal de mim? Eu sou tão legal, eu sou tão boazinha, poxa vida, né? E quando eu peguei, eu fiquei arrasada. E, claro, as pessoas nem me conheciam, o que elas estavam falando ali. Poxa, você nem me conhece para estar falando essas coisas de mim. Fiquei muito arrasada. E eu não tive, graças a Deus, aquele temperamento explosivo de chegar na hora e falar assim, vem cá, fala na minha cara, que todo mundo é barraqueira, né? Eu não fiz isso, graças a Deus. Eu fui pro meu quarto e eu orei. E eu falei, ó Deus, o que eu vou fazer? O Senhor disse para eu orar pelos meus inimigos. Eu tô orando por elas, mas eu continuo com raiva. Eu continuo triste. O que mais que o Senhor quer que eu faça? Eu tô orando. Aí comecei a orar. Meu Deus, era até difícil orar por elas, né? Mas orava, mas parecia que era tudo da boca para fora, porque o sentimento estava ali. Aí, o Espírito Santo me inspirou. Mostra para elas, vai lá, conquista. Olha para elas com bons olhos, conquista, faz o bem. Isso funciona muito com sogra, sabe? Com sogra, funciona muito. Então, você vai lá e eu vou conquistar, eu vou mostrar para aquela pessoa que eu não sou isso, que ela estava tendo maus olhos comigo. Então, você vai, e eu comecei um dia, eu trouxe um chocolate para você. Parecia até que eu estava comprando com presente, mas não era. Até para dar um presente para mim era muito difícil. Você sabe que é difícil, né? E depois de um tempo, eu fiquei amiga daquela pessoa que estava falando mal de mim. E eu falei assim, tá vendo? Eu falei assim, olha, um dia eu ouvi você falar. Aí ela, Nanda, me perdoa, eu não conhecia você, eu fui tão infantil, fui idiota. Olha só. Mas se eu não faço a minha parte, se eu não faço os meus sacrifícios, se eu não piso na minha carne, eu ia ter ficado com mágoa daquela pessoa. Ainda que eu, de repente, botasse um enfeitezinho na mágoa e chamasse a mágoa de outra coisa, botasse uma peruca e chamasse a mágoa de tristezinha, ou não me dou muito bem com ela, vou me afastar, sabe como? Mas não, eu enfrentei. O Espírito Santo me deu esse discernimento. Não, eu tenho que enfrentar esse sentimento. Eu não posso deixar ele tirar a minha pureza. Você vê? Então, gente, fica aqui hoje. Eu espero que vocês consigam colocar e entender a prática diária, os sacrifícios diários que nós temos que praticar a todo instante para vivermos na fé. E para vivermos de forma que venha agradar o nosso Deus, tá bom? Pensa aí, longanimidade, você confia, você não chuta o balde, você não fala, cansei, cansei, já deu, eu cansei de ser boba, cansei de fazer tudo certinho do jeito que Deus quer. Seja longânima, confia nele, confia, continua, vai praticando o bem. Ainda que você só colha o mal, você pratica o bem. Ainda que você não veja resultados, você pratica o bem. Você pratica o bem orando pela sua família. Ainda que pareça que eles fiquem piores, você continua, você é longânima. Porque você pratica a confiança no seu Deus. E quando você pratica o bem, muito envolvido com guardar
o seu coração, guardar a sua pureza, a forma que você olha as pessoas. Sempre ver o lado, poxa, de repente ela não estava num dia bom, poxa, isso aí é o diabo usando ela para me afetar, tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau.